Sejam bem-vindos a mais um Tamo Junto. Agradecer demais a vocês que estão se inscrevendo no canal. Poxa, a cada dia vai aumentando. Tá sendo muito legal, gente. Sentimento de gratidão, sentimento de ânimo. Vocês sabem que esse é um programa com agenda positiva. Então aqui a gente sempre vai entrevistar pessoas que ajudam o próximo, que alegram o próximo, que fazem o outro crescer, né? E tem também o outro programa, que é o programa de futebol, que é o Clube de Regatas Tamo Junto. E aqui a gente tem sempre o privilégio de receber pessoas que são, eu costumo dizer, que são veículos nas mãos de Deus para fazer você crescer. Não tem um programa que não tem uma pessoa, pode ser uma área que você às vezes nem tem curiosidade, mas todo programa tem pelo menos uma frase que o convidado fala que ajuda a mudar a sua vida. E hoje a gente vai falar de um tema que caramba, eu tenho muita curiosidade, eu debato muito na minha vida fora o programa sobre isso, e me foi sugerido, Jackson, um dia, poxa, eu tenho tido o privilégio de fazer muitas entrevistas na área de saúde mental. Então hoje a gente vai falar sobre o vício em redes sociais, em mídias sociais, em celular, TikTok, Instagram, Facebook, etc., né? E por aí vai, Tigrinho, né? Então, quero receber hoje uma pessoa que eu conheço já há quase 20 anos, um grande psicólogo, Dr. Alan Moravia, tá? Que vai nos ajudar hoje sobre esse tema. Seja bem-vindo, Alan. Muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui com você, Jackson. Boa tarde a todos que nos ouvem, né? E muito obrigado pelo doutor. Então, vou te chamar de Alan. Por favor, obrigado. Alan, uma breve pergunta, né? Por que você escolheu a psicologia, né? E você se especializou na área de dependências, né? Traz só um breve histórico seu, o que te levou, o que fez o teu coração bater. É um curso dificílimo, eu estou fazendo agora, né? Muita leitura, não só durante o curso, mas depois, pós e mesmo durante a profissão. O que te levou a isso? Bom, o que me levou a fazer essa escolha, né? Eu acredito muito que seja relacionado a meus dons, talentos, tá? E principalmente em relação a situações que envolvem tanto histórico pessoal quanto histórico pessoal relacionado ao histórico familiar, tá? Eu tive algumas questões, né, relacionadas a uma das figuras de referência, e com os anos eu fui me dando conta de que eu precisava, né, de uma ajuda, de um acompanhamento psicológico e tratar de questões essas arraigadas, né? Então, a partir daí eu quis entender a fundo, quis ressignificar a minha vida e fui estudar psicologia e até hoje não parei, né? Até hoje não parei e não vou parar, né? Eu vou continuar. Obrigado, Alan. Gente, eu conheço o Alan desde a época que ele estava iniciando os estudos dele, e eu sei que ele não vai querer que eu fale isso, mas eu vou falar. A carreira dele na psicologia está sendo meteórica, né? Ele já passou aí por instituições referência aqui no Rio de Janeiro e, por que não dizer, também no Brasil, né? Na área de saúde mental. Né? Enfim, o Rio corre para o mar, ele está agora na agenda dele lotada, na parte solo. Então, Alan, vamos entrar no tema. É um tema relativamente novo, né? Porque a tecnologia vem avançando e você vê, na época da minha infância não existia celular, não existia internet, e hoje existe isso, né? Ao alcance da nossa mão, a gente tem aqui o mundo, né? A gente compra as coisas, a gente acessa pessoas, e a gente está tendo aí um fenômeno triste, né? Especialmente da pandemia para cá, o vício nisso aqui, as pessoas passam o dia aqui, e o que mais assusta, não são só crianças, não são só jovens, até pessoas da terceira idade, a gente está vendo
fenômenos de pessoas da terceira idade completamente viciadas em TikTok, em YouTube, em coisas de relacionamento. Então, eu sei que você tem muitos pacientes, muitos cases assim, né, de acompanhar. Então, como é que está sendo assim a sua experiência nisso, a sua e a sua opinião sobre isso? Maravilha. Não existia celular, mas já existia televisão. Não Sim. sei quanto tempo você ficava assistindo desenhos, séries, filmes ou novelas, né? Mas eu me lembro de alguns familiares passando horas de frente para a TV, né? Então, assim, eu costumo dizer que saúde mental significa ausência de alteração da atividade mental, tá? Então, assim, é uma questão neurobiológica, tá? Que está relacionada aos neurotransmissores. Nós temos vários neurotransmissores. E em relação a esse tema, eu posso dizer que o neurotransmissor principal, ou seja, ele é o neurotransmissor dopaminérgico, né? Então, o que desregula nesses casos é uma falha no sistema dopaminérgico, tá? Então, muitas alterações ou aceleração ou diminuição da atividade mental, elas dizem respeito a essa questão neurobiológica, sistema dopaminérgico. Então, assim, as pessoas que têm algum tipo de demanda relacionada a um vício, entre aspas, tá? Relacionada ao uso de celulares ou tela de forma geral, a gente atribui esse fato, tá? Uma questão dopaminérgica que, na maioria dos casos, a gente indica o tratamento psicológico e médico psiquiátrico, tá? Para que haja uma estabilidade, uma regulação dessa atividade mental, né? E o paciente possa tentar voltar a ter uma relação com a tela de forma saudável, tá bom? Mas a gente está vivendo um momento onde as pessoas estão até migrando para dos seus trabalhos, em relação aos seus ofícios, do físico para o virtual, né? Home office, online, né? Online, Teletrabalho. teletrabalho. Eu geralmente atendo, a maioria dos meus pacientes hoje são virtuais. Eu atendo, né, virtualmente, né? A minoria eu atendo em consultório, espaço físico, né? Então, mas o que acontece? Existe, sim, um uso saudável, né? Não, desde que a pessoa ela possa estar tendo um uso regular da tela e não abusivo, tá? É porque funciona exatamente como o problema dos transtornos no uso de substância. E o que significa um transtorno no uso de substância, um transtorno no uso de telas? Significa que a pessoa ela não consegue conviver com fazer o uso de substâncias de forma recreativa e não consegue se utilizar do seu smartphone, por exemplo, de forma saudável. Ela usa de forma exacerbada, né, o seu aparelho, o seu smartphone. Então, nesses casos, a gente indica os tratamentos psicológicos e se o tratamento, se o uso do smartphone for um uso nocivo, abusivo ou dependente, a gente costuma até indicar até para internações, né? Geralmente são casos até de tratamento em regime de internação. Eu ia entrar nisso, você leu minha mente, né? Então, a gente pode comparar isso à dependência química?
Faz parte da mesma raiz neurobiológica. Podemos comparar. Olha que coisa O interessante. tratamento é o mesmo. Eu não vou usar o termo que coisa interessante, é triste o que eu vou relatar aqui, eu nem lembrava disso, mas, Alan, na época que você sabe, né, que eu trabalhei 35 anos com Wizards, né, como empresário enfim, como qualquer empresa, né, na maioria das empresas, as pessoas no horário de trabalho, né, quem trabalha ali, por exemplo, num balcão ou quem é um professor, nesse horário é proibido a utilização de celular, né, ou de redes sociais pessoais. A pessoa tem que estar focada no trabalho, né, como qualquer outro, né? E a gente tinha essa norma, olha, você pode usar o celular no seu horário de intervalo, no horário do almoço ou do jantar. E você acredita que eu tive 3 episódios, isso depois que começou a existir, né, essa coisa de Facebook, etc. A gente teve 3 episódios de pessoas que foram flagradas, aí elas eram advertidas verbalmente. Coincidência, a gente advertia por escrito, depois com uma suspensão e, finalmente, com uma demissão. Você acredita que 3 vezes a gente teve que desligar colaborador por causa de utilizar ou computador com sites proibidos ou celular, né? E a gente tinha essa norma, a pessoa sabia que era uma norma da empresa, ela assinava e mesmo assim ela infringia porque ela não aguentava como se fala em inglês, o craving, né? A fissura, né? A agonia, e ela tinha que usar o celular. Né? Então, como é que isso funciona? Por que isso é tão forte a ponto da pessoa saber que pode perder o emprego e finalmente perde o emprego, mas ela foi mais forte do que ela, né? Como é que acontece isso? Então, conforme eu havia dito, é um transtorno. Né? Existe a diferença do normal para o patológico, ou seja, do psicológico para o psicopatológico. Tá? Eu sou psicólogo clínico e da saúde. Então, trato tanto das questões psicológicas e emocionais quanto das questões psicopatológicas. Psicopatologia e transtorno mental significa a mesma coisa. Tá? Só que o que significa transtorno mental? Transtorno é algo que acontece aqui dentro que gera um prejuízo na vida socioocupacional do indivíduo. Tá? Então, a partir do momento que a pessoa não se utiliza mais do seu smartphone, tá? De forma saudável, ela pode estar usando o seu smartphone de forma abusiva e caminhando para uma dependência, um transtorno. Né? Então, como é que se trata um transtorno? Psicologicamente e psiquiatricamente. Tá? Enquanto for algo psicológico, a gente tem normas e regras que a gente segue até a gente alcançar um êxito em relação ao tratamento das pessoas que já se percebem com esse sintoma aí de não conseguirem ficar 1 minuto ou 10 minutos sem estarem, ou meia hora ou 2 horas. O ideal é você usar o smartphone de 2 em 2 horas, olhar de 2 em 2 horas, é o ideal. E antes de dormir, evitar, né? Oi? Antes de dormir, evitar, né? Antes de dormir, evitar, porque para um sono que a gente considera para a gente conciliar um sono saudável, né, é importante apagarmos as luzes, né, e evitar deixar o celular carregando na sala. Geralmente eu faço isso. Eu deixo ele carregando na sala. Né? Ou então, quando eu tenho um horário muito cedo a cumprir, eu coloco lá o despertador, ou deixo na sala, ou deixo na mesa, né, do meu quarto. Né? Eu tenho uma mesa de escritório lá, né, e deixo ele lá em cima. Mas, assim, evitar ao máximo. Usar somente o necessário. Gente, esse assunto é de interesse público, né? E a gente vai aqui agora fazer uma pausa. Esse é o primeiro episódio, né? No próximo episódio, a gente vai estar falando da continuidade sobre como utilizar de forma saudável o celular e as redes sociais, né? A gente vai falar sobre o que a gente vê aí no dia a dia, pessoas usando o celular na moto,
dirigindo no carro, né? A gente vê policiais no horário ali de estar, né, trabalhando, usando, né? Então a gente vai falar isso tudo no próximo episódio. Vamos colocar agora aqui embaixo o Instagram, né? É Alan Moravia, psicólogo clínico, né? Alan Moravia, psicólogo clínico, e o celular dele, para aqueles que, né, precisarem. E lembrando sempre, dá o like, né? É gratuito, se inscreve no canal, dá o like, se puder comentar e compartilhar com seus amigos, né? Graças à ajuda de vocês, o canal está crescendo, e tragam sugestões para novas entrevistas, e já o próximo episódio. Obrigado.